Josias Pereira, por aqui em O Tempo Esportes, neste sextou. Sextou por aí, Jojo. Um abraço pra você, boa tarde. Um abraço pra você, Pedro, pra todos que nos acompanham. Olha, pra mim, como você citou aí essa pesquisa, essa enquete, pelo que eu vi do jogo entre Cruzeiro e América, eu tenho que ir com a galera, né? Tem que ser o Marquinhos mesmo. Porque o Eduardo, sinceramente, ele tá prejudicando, na verdade, o Cruzeiro, deixando o time um pouco... A rotação cai muito com o Eduardo, né? O time não é veloz, o time não é agudo, não é agressivo. É lógico que tem algumas jogadas ali com o Dudu e tal, mas o Eduardo tá matando esse meio-campo do Cruzeiro e ele também não tá conseguindo se encaixar muito bem nessas posições ali dentro desse meio-campo celeste. Então, para mim, é o Marquinhos. O Cruzeiro tem que ir com esses dois pontas, Dudu de um lado, Marquinhos do outro, e partir para cima do Atlético nesse jogo de domingo. Ô Josias, e a lateral esquerda? Como é que você tá vendo essa disputa entre Marlon e Kaique? E a titularidade do Kaique, se tem te agradado? Olha, o Kaique pra mim é um jogador muito bom, principalmente ofensivamente, mas também acompanhando esse jogo contra o América no meio de semana, eu senti que o Kaique realmente tem algumas deficiências muito grandes ali na questão defensiva. Então, assim, na minha opinião, eu acho que o Marlon seria a melhor opção para este jogo contra o Atlético, para guarnecer aquele lado, ter uma segurança maior, ter um aspecto defensivo mais dominante neste confronto contra o Atlético. Então, para mim, eu iria com o Marlon. Ô Jojo, eu vou fazer uma pergunta para você em relação à postura, que eu queria saber se você entende que o Cruzeiro precisa ser um pouco mais dominador. Você citou do Marquinhos e o time ser um pouco mais agudo, isso não necessariamente significa que o time tem que partir para cima. Queria saber a sua avaliação tática antes do jogo acontecer. Como é que você orientaria esse Cruzeiro diante do cenário, né? É um clássico dentro de casa, podendo tirar a chance do Atlético chegar a uma semifinal, com casa cheia, possibilidade de recorde. Qual postura que você acha que o Cruzeiro tem que ter domingo? Bom, a postura que o Cruzeiro tem que ter é muito parecida com o que teve no jogo contra o América. Não, obviamente, levando um gol tão cedo como ocorreu. Cruzeiro com alguns problemas, né, para saída de bola, dificuldades ainda neste aspecto que são resquícios da era Diniz, mas para mim, na minha opinião, o Cruzeiro tem que manter a postura, ser ofensivo, ter um trabalho assim de buscar o ataque em determinados momentos, ser inteligente, né? Ser um time que seja sagaz para atacar o Atlético com intensidade, ter o Atlético nas mãos em vários momentos da partida. Acho que o Cruzeiro precisa trabalhar também esse aspecto emocional, porque o Mineirão vai estar totalmente lotado. Este, com certeza, Pedro, é o principal clássico onde o Cruzeiro entra como favorito para vencer o Atlético, né? Dentro de tudo que vem acontecendo aí nos últimos dias, a questão do próprio Atlético que precisa de buscar o resultado neste confronto. O Cruzeiro, desde 2019, talvez seja o momento que o Cruzeiro chegue com mais vantagem, talvez. Não é uma vantagem tão grande, mas é uma vantagem considerável em relação ao Atlético. Então é trabalhar também esse aspecto emocional para não ir naquele embalo desesperador da torcida do Cruzeiro que quer buscar o resultado para cima do Atlético, tem aquele ímpeto, né, para buscar esse resultado, mas o Cruzeiro precisa ser inteligente para controlar o jogo, tocar a bola, buscar os espaços, jogar muito pelas laterais, que vai ser muito importante nesse jogo, e o Cruzeiro mostrar que subiu de patamar, evoluiu de forma técnica para buscar esse resultado e também deixar um cartão de visitas muito interessante para o Leonardo Jardim, que vai assumir o comando do Cruzeiro a partir do início da próxima semana. Como é que você vê, Lélio, essa questão da postura dos times para o domingo, e até falando do lado do Galo também, e que você está esperando de observar taticamente, observar de postura inicial, sem as circunstâncias de gol cedo, sem levar em consideração que a gente pode ter a partir do momento em que a bola rolar? É o Cruzeiro quem tem a obrigação de atacar mais? Bom, em princípio, o Cruzeiro vai entrar em campo inflamado pela torcida, né? E aí, tudo vai passar pelos jogos de amanhã, Pedro. Não tem jeito. Tá tudo interligado, porque
Amanhã, se o Tombense e o Betim perdem seus jogos, o Atlético pode perder o jogo, que ele não será eliminado. Entendeu? Então, isso também pode dar uma baixada ali e tal, na adrenalina, mas realmente com o Betim e Tombense confirmando suas vitórias, eles jogam em casa, né? Aí o jogo realmente promete ter um Cruzeiro buscando ali e tendo uma postura mais agressiva nos primeiros minutos. Eu, assim, espero o Atlético não indo de peito aberto para jogar contra o Cruzeiro, não. Vai também esperar aqueles famosos 15 minutos iniciais de pressão do adversário para ir se soltando no jogo. A não ser que haja uma surpresa muito grande e o Atlético tente ali, numa marcação mais alta, roubar uma bola, como fez o América com 2 minutos de jogo. Mas, em princípio, eu imagino, com o Mineirão lotado, o Cruzeiro jogando em casa, ele sendo mais agressivo e o Atlético, digamos, um pouco mais precavido, viu, Pedro Abílio? Futebol pro futebol, Lelão, não tem ninguém enchendo os olhos nesse início de temporada. Não. Tem algum dos dois que é melhor? Difícil, viu, Pedro? Porque a gente viu o Atlético jogou 2 vezes com o time titular e ganhou. Né? E o Cruzeiro tem 3 vitórias até aqui. Mas ele fez contra o América a sua melhor atuação. E o Atlético fez o primeiro tempo contra o Atlético a sua melhor atuação até aqui. Eu, por exemplo, numa escalação, se você me pedisse, unindo os dois times hoje, eu colocaria 6 jogadores do Cruzeiro e 5 do Atlético. Quer ouvir? Quero, fala comigo. Everson, William, também nem jogou tão bem assim contra o América não, hein? Embora o passe do gol do Bolassi tenha sido dele, foi dele mesmo, né? Lianco. Foi dele. Fabrício Bruno e Arana. Meio de campo 3-1 pro Cruzeiro. Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira com Gustavo Scarpa. E eu faria o meu ataque com o Hulk e o Gabriel Barbosa. Seria esse. Agora, se mudasse o esquema, aí o Dudu teria que ser encaixado, né? Não sei onde. Porque o Dudu realmente tem sido aí nos jogos contra o Itabirito, contra o Uberlândia, que ele também jogou, e contra o América, o melhor jogador de ataque do Cruzeiro, para falar a verdade, né? Mas o melhor dos dois nesse momento é o Matheus Henrique, dos dois times. Boa. Lélio Gustavo, previsões para este clássico de domingo. Para me despedir de você, Josias, queria saber o seguinte: sua expectativa para a chegada do Leonardo Jardim. Segunda-feira o Cruzeiro confirmou, né? Vai ser a apresentação oficial. Se eu pudesse neste momento, aliás, você pode, né? Não sei se vai. Ô, Pedro, não dê essa vida mansa pro Josias, não. Primeiro que o Manchester tá nos fazendo raiva aqui, né? Mesmo? Ele deve estar alegre, perdendo de 1-0. Então fala pro Josias fazer a seleção dele dos dois aí, ó. Ah, é? Eu ia perguntar o que ele ia perguntar, o que ele vai perguntar pro Leonardo Jardim na segunda-feira. Mas pode ser... Essa depois você pergunta pra ele. Mas pode ser as duas coisas. Você consegue, Jô? Você tem um time aí que você quer montar no clássico? Bom, eu iria basicamente com o que o Lélio falou aí, e eu iria com 3 atacantes. Só que aí eu faria o time totalmente ofensivo. Eu tiraria o Romero do time, deixaria o meio-campo aí com Matheus Henrique, Matheus Pereira e Scarpa, e aí eu faria um trio de ataque, Dudu, Gabigol e Hulk. Pra mim seria exatamente isso aí, a seleção, e o resto, a parte defensiva que o Lélio citou, pra mim tá perfeito aí. Eu só mudaria esse esquema, colocaria um 4-3-3, não teria defesa não, e é isso aí, eu ia pra cima de qualquer jeito. Eu não ia tirar o Romero, eu tiraria o Matheus Pereira do time, pra compensar. O resto seria igual o que você falou aí, Jojo. O Dudu, quarta-feira, mostrou realmente que ele tá chegando no nível físico ideal. Sim, o problema que eu vejo é que o Romero no jogo de quarta-feira não foi bem não, viu? Assim, tava bem desnorteado ali o Romero, tava bem complicado, né? Mas beleza, ele realmente é o cão de guarda, né? O pitbull do Cruzeiro.
mas eu gosto de um esquema ofensivo, vamos dizer assim. Então tá bom, né, Lélio? Deixa ele atacar com tudo aí, então. Não, beleza. Então, igual o Arsenal. É isso aí. O Arsenal tá aí, goleou o Manchester City e tudo mais. Aqui, e a pergunta qual é a pergunta que você vai fazer pro Leonardo Jardim na segunda-feira? Diga lá, Jojo. Primeiro o que eu faria para ele é falar sobre essa questão dos portugueses aqui no Brasil, né? Acho que o que ele pensaria sobre as características, né, que realmente impulsionam o treinador português a fazer a diferença no futebol brasileiro. Inclusive até o Jorge Jesus citou aí recentemente, né, que ele se sentia como um Pedro Álvares Cabral aqui no futebol brasileiro. Também tem uma certa, vamos dizer assim, certa arrogância, né, do treinador português, mas de qualquer forma realmente tá mudando o futebol brasileiro, trazendo outras características, Jorge Jesus, abrindo portas ao Abel Ferreira, né, então o próprio Arthur Jorge que conseguiu fazer isso em uma temporada aqui no futebol brasileiro. Seria interessante ver o que ele pensa sobre isso e também a primeira experiência dele, obviamente, que vai ser no futebol brasileiro, treinando uma equipe do futebol nacional, tendo em vista que o Cruzeiro já teve 2 treinadores portugueses e não foi lá essas coisas, né? O Pepa estava até fazendo um bom trabalho, rodaram com o Pepa aí, Paulo Bento, muito complicado naquela época, mas quem sabe o Leonardo Jardim agora vai dar certo aí, o Cruzeiro vai conseguir encontrar um ritmo. E a outra, claro, né? Tem que jogar aquele salzinho ali. O temperamento do Mister, né? Porque a gente sabe que o temperamento dele é complicado, né? Pedro, Lélio, já deu uma chamada no Matheus Pereira. Vamos ver como é que vai ser aí. O Dudu já deu uma alfinetada no Abel Ferreira antigamente. O Gabigol talvez seja o cara mais tranquilo em relação aos treinadores portugueses, porque o Jorge Jesus realmente ama o Gabigol, né? Mas, de qualquer forma, o temperamento do nosso amigo Leonardo Jardim é uma coisa que a gente vai ter que observar nessa passagem dele no Cruzeiro. É isso. Jojo, bom clássico, bom Super Bowl pra você, um abraço, bom fim de semana, até semana que vem. Eagles. Também vou com Eagles, com certeza. Show de bola. Aqui, só pra citar uma coisa aqui que é impressionante, vocês têm que fazer uma matéria disso aí, porque é uma coisa impressionante isso, que toda vez a Federação Mineira coloca um Cruzeiro e Atlético no Super Bowl, cara. É impressionante. Deve ter mais ou menos uns 10 anos que eles enfiam esse Cruzeiro Atlético no Super Bowl, cara. Eu não tinha reparado isso. Eu também não. Eagles e Chiefs neste domingo com Cruzeiro e Atlético. Quem gosta vai acompanhar o dia, vai dedicar o domingo ao futebol. Seja ele com as mãos ou seja ele o nosso futebol aqui com os pés.